Romanos 7, verso 23 diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. 24. Desventurado ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Até aí, fecha os olhos, vamos orar. Pai Santo, mais uma vez dirigimos o rosto a Ti e pedimos que o Seu temor se espalhe por todo esse salão. Oh Deus, nós somos tão fracos, nós temos tanta dificuldade de compreender a estatura, a profundidade, a largura do Seu amor, da Sua ciência, do Seu doce Evangelho. Ah Deus, perdoa-nos por ser tão fracos, mas hoje manifesta a Sua graça sobre toda a extensão desse salão e abre nosso coração para entender as Escrituras. Oh Espírito Santo, nós Te amamos, mas queremos Te amar mais. Não deixa ninguém aqui disperso agora, olhando no relógio, mexendo no celular. Não deixa ninguém irreverente diante daquele que é 3 vezes santo, mas traz temor e tremor diante da Sua santíssima palavra. Me unge, Senhor, com o Teu Espírito, me dê graça para falar ao Teu povo, faz Teu reino avançar, receba a glória para Si, e nos conforma à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Presta atenção no que eu vou falar. Acredito que eu vou falar de algo muito oportuno, muito pertinente, muito atual, muito comum, e que vai trazer grandes bênçãos para você. Querido, eu sei que o grande mal da humanidade é o pecado. Não existe nada. Não existiria nem mal se não houvesse o pecado. O pecado é o grande câncer do universo. É a causa, a raiz de todos os males. É o pecado. Ele é o grande inimigo, é o grande vilão da história, mais do que o próprio Satanás. Satanás não tem força, efeito nenhum, sem que ele conte com o pecado. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada, ela produziu cardos e abrolhos. Por causa da terra, do pecado, a mulher foi amaldiçoada, em dores dará luz a filhos. Por causa do pecado, o homem foi amaldiçoado, do suor do rosto comerás. Certamente morrereis. O corpo foi afetado, a alma foi afetada, o homem entrou em juízo, o corpo passou a ser mortal, o universo sentiu os efeitos. Romanos diz que a criação geme, e juntamente com nós está com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ela geme por causa dos efeitos cancerígenos, nocivos do pecado. Pecado trouxe destruição, desordem no sistema, maldade, tristeza, condenação, morte, dor, fadiga. O pecado é o maior vilão da história. É o grande câncer da existência humana. E o pecado é aquele que traz a maior consequência e a pior consequência. A condenação, a morte espiritual. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, ele trouxe a consequência brutal, a morte, a condenação. Isso para todo o universo, para todo o mundo, em esfera terrena.
Mas o pecado também é o grande inimigo também da igreja, dos cristãos. Lamentações de Jeremias diz assim, ó, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Qual é o motivo da sua queixa? Seus pecados. Ele é o grande infortúnio do crente, o grande obstáculo do crente, o grande inimigo do crente, a grande causa da tristeza, do tropeço dos cristãos, o pecado. E provavelmente você anda muito triste, ou provavelmente você anda muito chateado por causa dos seus pecados. Eles talvez são os motivos de você estar no estado que você está. E de você ter uma definição de si mesmo negativa. Você se julga, se culpa, se acusa, não se acha digno, nem merecedor, não tem paz um segundo, por conta dos seus pecados. Você anda por todas as partes, você vê as digitais dos seus pecados, as pegadas dos seus pecados, os rastros dos seus pecados. Você vê os resíduos, os resquícios das suas iniquidades, por onde quer que você passe, fale, toque, ponha a mão. E esses pecados causam em você grande transtorno, grande dor e elevada culpa. Mas talvez você tenha sofrido muito com seus pecados, porque você não tem sabido lidar com seus pecados. Não tem sabido olhar para os seus pecados por um outro prisma. E eu quero ajudar você. Eu vou pregar uma mensagem hoje que talvez o título dela seja bem polêmico e controverso. O título é Os Efeitos Positivos do Pecado. Os efeitos positivos do pecado. Você vai ver que o pecado não tem sua faceta maligna e negativa. Você vai ver no que concerne a sua salvação, os efeitos do pecado podem trazer para você segurança, podem trazer paz a você, podem trazer confiança a você. O Senhor está me dizendo que os efeitos do meu pecado vão me trazer paz? Sim, vão trazer paz. Que os efeitos dos meus pecados vão me trazer segurança? Sim, vão te trazer segurança. Que os efeitos dos meus pecados podem me trazer confiança? Sim, eles te trarão confiança. O pecado tem o seu lado positivo. E os efeitos de cometê-los podem trazer para nós segurança da nossa salvação. Talvez não tenha nenhuma área que mais incomode você do que a certeza da sua salvação. Talvez você passe uma semana bem firme, lendo as escrituras, orando nos cultos, e até tendo certas vitórias sobre tentações. Logo aquela semana você tem convicções. Eu acho que eu nasci de novo. Acho que o Espírito Santo habita em mim. Eu acho que se Jesus voltar agora, se eu morrer, eu acho que eu entro no céu. Logo vem as quedas. Você cai, tropeça, se lambuza na iniquidade. Aí vem a culpa. Então você diz, alguém que comete o que eu cometi, não pode ser crente. Alguém que cai no que eu caí, não pode ser salvo. Alguém que tem desejos como eu tenho, não pode ter o Espírito de Deus. Não, quem tem o Espírito de Deus não tem os desejos que eu tenho. Eu não tenho o Espírito de Deus. Por que você não tem o Espírito de Deus? Por causa do pecado. Por que você não se considera salvo? Por causa do pecado. Por que você não se acha um crente verdadeiro? Por causa do pecado. E isso causa em você um tremendo transtorno. Crentes entram em crise de identidade por conta disso.
por tropeçar nos seus pecados e não saber lidar com eles. E talvez você entrou aqui e está desse jeito, não consegue sorrir, não consegue orar, não consegue progredir, mal consegue pegar na Bíblia, porque acha as mãos imundas demais, não consegue sequer sonhar com o ministério, fica nesse dilema dia e noite, semana após semana, mês após mês, com esse fardo esmagador, por causa do quê? Do pecado. Mas essa noite, em o nome de Jesus, você vai recuperar a sua identidade, você vai retomar a sua herança, a herança que Deus te concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. Temos uma aliança, um pacto, fomos regenerados, nascemos de novo, Deus nos comprou para ser sua propriedade exclusiva, somos nação santa, geração eleita, povo adquirido de Deus, sacerdócio real, e o diabo não nos roubará nossa segurança de salvação, a autenticidade da nossa conversão, e nem a nossa vocação, a nossa aliança com Deus. Nem o pecado fará isso, muito pelo contrário. Hoje o pecado prestará um serviço para a igreja, hoje o pecado mostrará os aspectos positivos no que concerne a sua salvação. Você peca? Peco. Que bom que você peca, é uma grande evidência que você é crente, o fato de você cair e deslizar em pecados. Presta atenção nisso aqui, presta muita atenção. Quando somos salvos, no momento da nossa salvação, presta atenção, ela ocorre quando nós somos justificados. Salvação compreende justificação. Essas palavras não podem se separar. Não existe salvo sem ser justificado. Todo salvo é justificado, e todo justificado é salvo. É simples. Paulo coloca a figura aqui de um tribunal. Pecadores são criminosos. Os crimes são quebrar a lei de Deus, o evangelho, os mandamentos. A sentença, a condenação, a pena de morte, morte eterna. Quando o evangelho é exposto, a mensagem do evangelho é pregada ao penitente, ao pecador, ao impenitente, ao pecador, ele responde com fé a mensagem. Quando ele responde com fé ao pecador, transgressor, naquele momento ele é justificado. Ele está num tribunal, condenado pelos seus crimes. Mas quando ele crê, o juiz, que é Deus, bate o martelo e dá uma sentença favorável para ele, absolve ele dos pecados, declara ele legalmente justo, porque ele creu. Naquele momento que ele creu, o juiz bateu o martelo, cancelou dele a dívida, apagou os pecados, os crimes. Naquele momento ele foi justificado. O que significa isso? Declarado legalmente justo, sem pecados. Não que ele não vai cometer, mas ele não carrega mais a culpa. E uma vez tendo livrado a culpa, ele não pode mais ser condenado. Naquele momento ele está salvo. Seus delitos foram pagos, sua culpa foi tirada. Agora ele é declarado no tribunal de Deus legalmente justo, sem culpa, está salvo. E como acontece isso? Pela fé. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé. Quando eu creio no sacrifício glorioso de Cristo na cruz, vida, morte, sepultamento, ressurreição. Naquele momento meus pecados são transferidos para Cristo. A justiça de Cristo é transferida para mim. Naquele momento eu sou justificado, eu sou salvo. Essa é a doutrina da justificação. Logo em seguida ocorre outra obra da graça. Note que o pecador agora foi livre dos seus crimes. Deus tratou com o passado dele, a culpa do pecado. Agora Deus vai tratar com o presente, o poder do pecado. É a obra que chamamos santificação. Ele tirou a culpa, agora ele vai tirar o poder, o domínio, a força do pecado na vida, na carne do crente.
é a doutrina da santificação. O que é a santificação? Ele livra da culpa o aspecto moral, jurídico. Agora o aspecto prático, a prática do pecado. A santificação é o processo de separação do crente, de mortificação da carne, mortificação do pecado, mortificação do velho homem. O que é a mortificação? Exercer domínio sobre os impulsos carnais, exercer domínio sobre as inclinações pecaminosas. Santificação é o processo de separar o crente do pecado, separar do mundo. É o processo de purificação, limpar o crente dos aspectos pecaminosos. Santificação também é o processo de transformação. Agora ele vai pegar aquele filho de Adão, que tem características genéticas, hereditárias de Adão, e vai colocar nele características de Cristo. É o processo de transformar um homem à imagem de Cristo. O que a imagem de Cristo compreende? As bem-aventuranças, puros de coração, os que choram, os misericordiosos. O que é a imagem de Cristo? Os frutos do Espírito, longanimidade, benignidade, mansidão. É o processo de colocar os atributos morais de Cristo no crente. Isso é santificação. Ser puro, ser separado, ser transformado, ser separado do mundo e para Deus. Todavia, presta atenção, aqui que alguns tropeçam. Eu não sou santo. Por quê? Porque eu peco. Eu não tenho crescido em santificação. Por quê? Porque eu peco. Sem santidade ninguém verá Deus. Eu não vou ver Deus. Por quê? Porque eu não sou santo. Por que você não é santo? Porque eu peco. Presta atenção. Você está confundindo santificação com impecabilidade. Santificação não significa impecabilidade. Você está confundindo santificação com glorificação. A santificação não erradica o pecado. A santificação não extingue o pecado. Está entendendo, Vitor? Ela não tira o pecado. A santificação domina o pecado. Mas ele está lá ainda. Um santo não vive sem pecado. Domina o pecado. Nós só viveremos livres do pecado na glorificação, o terceiro estágio da salvação, onde o pecado é erradicado, extinto para sempre. A santificação, ela é o processo de exercer domínio sobre nossa natureza. Qual é o agente da santificação? O Espírito Santo. Qual é o componente que o Espírito Santo usa para a santificação? Domínio próprio. O que é domínio próprio? Um dos frutos do Espírito. O que compreende o domínio próprio? A capacidade de exercer autodomínio, exercer domínio sobre as faculdades. O Espírito Santo, quando habita no crente após a conversão, dá ao crente a capacidade de exercer domínio sobre as inclinações pecaminosas: cobiça, ira, lascívia, desejos sexuais, mentira, ódio, vingança. Isso é santificação, ok? O poder de exercer domínio sobre nossa natureza. Tá, mas eu ainda peco, então não sou santo. A santificação é uma obra imperfeita. Ela é imperfeita. O que significa? Significa que eu exerço o domínio, mas às vezes eu perco o domínio, caio. Isso não significa que eu não sou santo, nem que eu não sou salvo. Eu apenas perdi a batalha naquele confronto com o pecado. E muita gente acha que não é salvo, que não é santo, que não é justo, porque peca. Porque confunde santificação com impecabilidade. Santificação não é se tornar impecável. Se um dia você vê o pastor Paulo pecando, ele não deixou de ser santo. Você está tendo uma visão errada da santificação.
Alguns estão confundindo santificação com glorificação. Pastor, eu continuo tendo desejo. Pastor, eu continuo escorregando. Pastor, eu continuo pecando. E aí? A santificação não trata com a retirada do pecado, trata com o domínio. Entendeu? E como a santificação é imperfeita, vez ou outra você tropeça. Tenha paz, meu irmão. Enquanto nessa vida você travará uma batalha colossal contra o seu pecado, ora vencerá, ora perderá. Ora triunfará, ora fracassará. Dentro desse... Então, uma vez que o processo de salvação se iniciou, o pecado continuará em você, não será erradicado. Porém, presta atenção, esses pecados cometidos por você, os efeitos deles mostrarão a evidência da conversão verdadeira. Mesmo, presta atenção, você, mesmo o processo da santificação sendo imperfeito, e mesmo você, ainda que salvo, regenerado, nascido de novo, ainda que tendo o Espírito Santo habitando em você, caia em pecado, esses pecados mostrarão a você que de fato você é crente. Como? Pelos efeitos positivos que eles causam na vida do verdadeiro salvo. O verdadeiro salvo, quando peca, os efeitos que o pecado causa nele após a queda demonstram a salvação dele. Vamos ver quais efeitos são esses. Os efeitos positivos do pecado, que vão alegrar você. Primeiro, tristeza pelo pecado. Você peca? Peca. Você cai? Cai. Você tropeça? Tropeça. Mas você não sente alegria. Essa é uma poderosa evidência que o Espírito Santo está em você, que você nasceu de novo. O pecado não te traz nenhuma alegria. O pecado não te traz nenhum conforto. O pecado não te traz nenhum júbilo. E quando você nota que mesmo não vencendo, mesmo sendo fraco, caindo, mas se entristecendo pela queda, isso é um efeito positivo. Você sente alegria, você sente tristeza e não alegria. E quando você nota que ao cair você se entristece, isso é uma poderosa evidência que você é salvo. Que você é salvo. Ambrósio chama essa tristeza de amargura da alma. Ambrósio de Milão, vocês lembram? Ele dizia que essa tristeza, quando o crente verdadeiro peca, é a amargura da alma. Note, se você não fosse salvo, você jamais se entristeceria pelo pecado. Ele jamais produziria esse efeito positivo em você. Spurgeon dizia: o pecado que era minha alegria, quando era ímpio, agora é minha tristeza. O fato de você cair, ser fraco, mas se entristecer por isso, cair em pranto e angústia, é um efeito positivo que demonstra a autenticidade da sua conversão. Olha Davi, por exemplo. Davi era um crente genuíno, um verdadeiro salvo, e ele caiu em tremenda transgressão. Ele adulterou com a mulher. Ele pecou depravadamente, ele assassinou um homem. E olha o comentário que ele faz de si mesmo: torna-me dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Salmo 51, 12. Davi perdeu completamente a alegria. Torna-me dar, eu me entristeci profundamente, eu perdi o prazer da vida. Por quê? Porque eu pequei. Esse é um aspecto positivo do pecado.
é uma evidência positiva. A palavra hebraica que traduz por ficar triste, olha o que quer dizer: ter a alma crucificada. O crente, quando peca, o efeito do pecado na vida dele é que ele tem a alma crucificada. Ele cai em agonia, entra em desespero, o dia acaba para ele, perde o sentido às coisas, perde o prazer à vida. Esta é uma poderosa evidência. Agora, o contrário também é verdade. Se o pecado não causa tristeza em você, se os atos pecaminosos não deixam você no estado de depressão, tem algo errado com você. Então, meu irmão, você está se queixando porque peca? Sim. Porque cai? Sim. Porque comete transgressão? Sim. Não se queixe por isso. Agora deixa eu perguntar: você entristece quando cai? Quando levanta a voz? Quando olha o que não deve? Quando fala o que não deve? Quando trata o marido de forma errada? Isso te deixa profundamente triste? Me deixa. É um efeito positivo. O Espírito de Deus está a trabalhar em você. A graça de Deus está sobre você. A sua conversão é genuinamente verdadeira. Davi, olha os efeitos de Davi. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezará. O que Davi está dizendo? O crente verdadeiro, quando peca, chega-se a Deus com um espírito quebrantado. Salmo 38, 18, que é outro salmo que Davi escreveu acerca do pecado com Batseba. Olha como os efeitos que o pecado trouxe em Davi. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Nenhum ímpio escreveria isso. Nenhum crente que não fosse verdadeiro escreveria isso. Você adulterou, pecou, caiu em grave transgressão, mas o seu sentimento é esse: suporto tristeza por causa do meu pecado. São os efeitos positivos do pecado. Você suporta. Eu não evitei a queda, pastor. Eu não venci o pecado. Eu caí. Eu errei, eu falhei. Mas eu tenho estado em grande angústia por isso. É um efeito positivo. Um efeito muito positivo. Mas você pode me contestar e dizer: ah, pastor, mas eu conheço um monte de ímpio que fica triste quando erra, quando falha. Como é que eu vou saber então? Não, todo mundo que é duro, que é frio, tem gente que chora à toa. Não. Preste atenção, tem o caso de Caim. Veja só, Caim também pecou, matou o irmão. Gênesis 4:10. E disse Deus a Caim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Agora a maldição que Deus vai lançar sobre Caim, porque ele assassinou o irmão Abel. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Verso 3, agora a resposta de Caim pelo pecado. Olha lá. Então disse Caim ao Senhor: é grande o meu castigo, que já não posso suportar. Caim ficou triste. Mas não foi pelo pecado. Ele disse: é grande o meu castigo. Ele não disse: é grande a minha iniquidade. A tristeza de Caim foi pela consequência do pecado. A tristeza de Caim foi pelo juízo que viria. Ele disse: é grande o meu castigo. E não diz: é grande o meu pecado. O ímpio não se entristece por ter ofendido a Deus, entristecido o espírito, quebrado a lei. O ímpio se entristece porque ele vai para a cadeia, porque a mulher vai largar dele, porque ele tem medo do juízo. O crente se entristece porque ofendeu a Deus. Essa é a grande diferença de Judas e Pedro, do arrependimento gerado pela carne e o outro pelo espírito. É uma tristeza interior pelo que fizemos com Deus. Eu ofendi. Davi vai dizer isso claramente quando diz assim: não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Essa é a tristeza bíblica, o efeito positivo que o pecado causa. Eu não estou preocupado se eu vou para a cadeia ser queimado, morto, picoteado. Eu ofendi a Deus.
e me entristeci. Querido, às vezes está assim, eu não consigo vencer, evitar, eu caio, eu falo, eu faço a lambança, mas me vem uma tristeza profunda por entristecer aquele que habita em mim. Se isso acontece com você, mesmo sendo fraco, tropeçando, é uma evidência que você é crente, meu irmão. Que você tem o selo, que a aliança de Deus está em você. Não deixe que o diabo te acuse, roube a sua herança, só porque você tropeça. Mas a tristeza é uma evidência poderosa. Segundo efeito positivo do pecado: você tem culpa e não paz. Que? Você peca? Peco. Sente-se culpado? Sinto. Culpa. Sinto culpado. Esse é um efeito positivo que o pecado traz na vida do crente. Porque veja só, o ímpio quando peca, ele não sente culpa, ele sente paz. Ele dorme com a consciência tranquila. Ele não perde o sono porque mentiu, porque cobiçou, porque furtou, porque julgou e se vingou. Ele não tem nenhum peso na sua consciência, nenhum sentimento de culpa. Para ele é uma rotina completamente comum e saudável. Agora, qual é o aspecto positivo do pecado na vida do crente? Ele sente culpa, peso na consciência. Fardo, fica pesado, se sente culpado. E eu quero dizer, você, irmão, diz: eu não consigo evitar, eu peco, eu caio. Mas você se sente culpado? Me sinto. Se sente sujo? Me sinto. Se sente acusado? Me sinto. Tenho boas notícias para você: o Espírito de Deus está a trabalhar em você. É uma evidência poderosa que você nasceu de novo. O pecado tira a sua paz, tira a minha paz. O pecado tira a sua alegria, tira a minha alegria. O pecado te coloca um fardo, coloca um fardo. É uma evidência poderosa. Olha o Salmo 51, mais uma vez, Davi: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificados quando falares, e puro quando julgares. Davi estava sentindo culpa, sem paz nenhuma. Pequei contra ti, ficou perturbado somente contra ti. Eu transgredi, eu quebrei a lei, eu desprezei sua benevolência, eu desprezei sua confiança, eu perdi a paz. Ah, você está achando que isso é ruim? Não é não. Não é não. O ímpio jamais fica assim. O ímpio jamais perde o sono por causa disso. Aliás, o que tira o sono do ímpio são os direitos dele, o salário dele, a saúde dele, o egoísmo dele, o egocentrismo dele, a felicidade dele. Jamais o pecado dele. É um efeito positivo, meu irmão. Quem te disse que você é menor por causa disso? Quem disse que você é um bode por causa disso? Um estranho por causa disso? Não são tanto suas quedas, não são tanto suas falhas, mas é a inclinação do seu coração, a postura, os sentimentos que você tem para com o pecado. E se eles são tristeza, culpa, tenho boas notícias para você: o seu pacto não foi violado. Olha o Salmo 38, eu vou ler ele, presta atenção. É um salmo que Davi escreveu depois que pecou com Batseba. Eu vou ler, não, só ouvir daqui, não precisa abrir não. Eu vou ler, vocês vão me responder se é a oração de um homem que tem paz ou de um homem que está com culpa. Vocês vão responder, vamos lá. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e sobre mim a tua mão pesou. Não há parte sã na minha carne, por causa da
tua indignação, nem a saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades se elevam acima da minha cabeça, como carga pesada excedem minhas forças, as minhas chagas se tornaram infectas e purulentas, por causa da minha loucura, estou encurvado e muito abatido, ando lamentando o dia todo, pois os meus lombos estão cheios de ardor, e não há parte sã na minha carne. Agora o verso 8 que define tudo: estou aflito, muito quebrantado, dou gemidos todos os dias, por causa do desassossego, da falta de paz do meu coração. Davi era crente? Era. Salvo? Era. Pecou. Qual foi o efeito positivo? Davi ficou perturbado. Um ímpio jamais escreveria tal declaração, jamais faria tal declaração. Ele diz para que as tuas flechas cravaram. Não eram flechas verdade, que flechas que eram essas? Isso é uma figura de linguagem. Ele está dizendo de culpa, ele está dizendo de infortúnio. Sua mão é pesada sobre minha consciência, não há parte sã na minha carne, febre, ossos doendo, as iniquidades elevam acima da minha cabeça uma carga pesada e desassossego. Pastor, eu não consigo evitar, e tenho estado desassossegado. Querido, isso é um ponto positivo. O Espírito de Deus está em você, é uma poderosa evidência da sua conversão. Agora deixa eu te dizer algo: se o pecado não causa efeito nenhum, se você dorme sujo de iniquidade, sem peso, se você não tem tristeza nenhuma pelo pecado, cuidado, é um sinal da sua falta de conversão. Terceiro, efeito positivo do pecado. Você pratica? Pratico. Mas você odeia o pecado. Você não tem prazer nenhum de pecar. Quem aqui pode levantar a mão e dizer: o meu prazer é pecar? Quer ver? Quem pode levantar a mão aqui? Só quem peca, levanta a mão. Não, só quem peca. Quem não peca fica com a mão levantada, bem alto. Pronto. Agora levanta as duas, quem morre de prazer de pecar. Nós pecamos, mas uma evidência poderosa é que nós odiamos pecar. Nós não temos prazer nenhum no pecado. Ele não nos proporciona alegria nenhuma. Ele não nos proporciona completude, realização nenhuma. Quem é realizado por pecar? Quando Davi fez todos aqueles atos, ele se tornou realizado, satisfeito, completo, ardeu em prazer de modo nenhum. Você cai, você desliza, você cai em fossas e lambanças, sim, mas eles não te dão nenhum prazer. Você tem ódio pelo pecado. Olha o que Romanos 7, 19, 22 diz: porque segundo o homem interior, Paulo dizendo, tenho prazer na lei de Deus, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero faço. O mal, o que é o mal aqui? Pecado. O mal, ele fazia. O mal que o quê? O mal que eu não quero. O mal que eu não tenho prazer. Olha a evidência do salvo Paulo, do convertido Paulo. Eu tenho prazer na lei do Senhor, mas no pecado eu não tenho alegria, eu não tenho prazer. Porque o mal que eu não quero, o mal que eu não me alegro, o mal que eu não me agrado, o mal que eu não tenho prazer, esse eu faço, não é você? Você peca lá, você faz, se desliza, você tropeça, mas você não quer tropeçar, não quer fazer, não tem nenhum deleite. O efeito que o pecado causa em você é ódio. Olha o que Ezequiel 36, 31 diz. É a descrição do efeito do pecado na vida de um salvo. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos,
e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo. No hebraico quer dizer sentir repugnância, e tereis nojos em vós mesmos, e das vossas iniquidades, e das vossas abominações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos. Lembrar dos vossos, passado. O que é isso? A época ímpia. E quando se lembrar, qual é o sentimento que o crente tem? Nojo, repugnância, ódio, ainda que o cometa. Thomas Watson, um puritano, escreveu assim, escute: para os santos, que é os convertidos, o pecado é um espinho nos olhos. Para os ímpios, o pecado é uma coroa na cabeça. Deixa eu perguntar, o pecado para você é uma coroa na tua cabeça? Ou o pecado para você é um espinho nos teus olhos? Você odeia. É uma poderosa evidência. Não tem, olha o efeito que ele causa em você: infortúnio, desprazer, ódio. É uma evidência poderosa. Quarto efeito positivo do pecado em você. Esse é um dos maiores. Vergonha. Como nós poderemos chamar o ímpio quando peca? O ímpio é um sem vergonha. Qual ímpio que sai do motel e fica com vergonha? Qual ímpio que sai de um bar e fica com vergonha? Nenhuma vergonha. Quem tem vergonha de fumar? Que ímpio que tem vergonha de fumar? Que ímpio que acaba de mentir e fica com vergonha? Mente no emprego, mente no trabalho, mente para a esposa. Qual ímpio que rouba e fica com vergonha? Nenhuma. O ladrão não tem nenhuma vergonha de roubar. O bêbado não tem nenhuma vergonha de beber. O adulto não tem nenhuma vergonha. Nenhuma. Mas ele peca. E tem muita vergonha. Você peca igual ele. Igualzinho. Viu? Mas sabe qual que é o efeito positivo? Depois que você peca, você não consegue olhar para o céu. Não consegue ir até este livro. Não consegue pegar esse livro na mão, não consegue encarar um santo, não consegue nem sequer orar. Por quê? Porque está corado de vergonha. Olha que declaração linda de Esdras, porque ele pecou junto com a nação. Esdras 9:6, e disse Esdras: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, por quê? Ele vai dizer o motivo da vergonha: porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido aos céus. Irmão Walter, irmãos, olha o efeito positivo. A santificação não impede você de pecar, a aliança não erradicou de você o pecado, mas aos efeitos positivos no que concerne tua salvação. Você não conseguiu ficar sem pecar hoje, nem ontem, nem anteontem. Você infelizmente protagonizou aquela cena horrorosa no passado, você caiu em grande delito, mas vejam só o que causou em você: vergonha, tristeza, ódio, culpa. E todos esses efeitos são positivos, mostram que o selo do Espírito está em você, que tu tens uma aliança com o Senhor, que a lei de Deus foi escrita no seu coração, e o temor foi colocado. São os aspectos positivos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Não deixe ninguém roubar tua herança. Não deixe ninguém tirar de você tua coroa. Não deixe ninguém roubar de você a parte que você tem. Você é crente, salvo pela graça, apesar dos seus pecados.
E eles estão contribuindo essa noite para mostrar a você que obra Deus tem feito na sua vida. Ele deu um novo coração. Jamais alguém com coração antigo pode ter tais sentimentos, tais postura. Ele não prometeu que você iria parar de pecar. Ele não prometeu que você não iria nunca mais pecar. Ele não disse isso. Mas Ele prometeu que a sua relação com o pecado iria mudar. Que os seus sentimentos para com o pecado iriam mudar. Vergonha. Olha o que um outro puritano escreveu acerca disso. Escute isso aqui. Se Cristo não estivesse no seu coração, se Cristo não estivesse no coração do pecador, não haveria tanta vergonha se expressando no rosto. Que coisa linda! Se Cristo não estivesse no coração do pecador, não haveria tanta vergonha expressa no rosto. O fato de ter tremenda vergonha no seu rosto quando você peca, é porque Cristo reside no seu coração. Lembra quando Samuel repreendeu Saul? Que balido é esse das ovelhas? Saul chegou com a maior cara de pau. Não ia matar o gado não, vamos separar o gado para o sacrifício. Samuel fica furioso. Teria prazer Deus em holocaustos do que se obedeça a palavra de Deus? Agora Davi, quando Natã fala para ele, eu vi um homem com a cordeirinha, homem rico, é digno de morte esse homem, deve restituir 4 vezes mais o mal que fez pela cordeirinha. Tu é este homem, Davi, assim diz o Senhor. Davi, pequei, envergonhado, prostrou, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, pequei. Vergonha é um efeito positivo do pecado. Quinto, efeito positivo do pecado. O crente cai, mas cai depois de travar uma luta tremenda para não cair. Como é que é? Presta atenção. O crente cai, tropeça, peca, mas cai depois de ter travado uma luta tremenda para não cair. O ímpio peca deliberadamente. O ímpio provoca o pecado, peca consciente, deliberadamente, voluntariamente, prazerosamente. O crente também peca, igualzinho. Mas o crente trava uma luta tremenda para não cair. Trava uma luta tremenda para não pecar. Essa é uma poderosa evidência que você é salvo. Você cai, você peca, mas cai debaixo de luta, de resistência, de vencer tentações, de suportar, debaixo de luta. Você não cai deliberadamente, voluntariamente. Essa é a diferença. Romanos 7:29, como é que Paulo caía? Olha só que coisa épica brigando dentro dele. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Vejo nos meus membros, músculos, órgãos, cobiça, uma batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo dizia, eu peco, mas eu travo uma batalha, porque segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus, eu tenho consciência do bem, consciência do errado, mas no meu corpo, na carne, impera outra lei, que quer cobiçar, adulterar, mentir. Então eles ficam travando um duelo colossal, até que um dos lados cede. Imagina que o ímpio tem isso. Imagina que o ímpio tem isso. Gálatas 5:17. Porque a carne milita, combate, resiste contra o Espírito. E o Espírito milita contra a carne. E esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis.
Há um espírito velho homem com novo homem lutando dentro de nós. O ímpio não tem novo homem. O ímpio não tem oposição nenhuma. O ímpio peca por conveniência, quando lhe apraz. O crente cai depois de uma severa batalha. Você tem caído? Tem. Quem de nós aqui não luta para não cair? Quem de vocês peca de graça? Quem de vocês planeja o pecado o mês inteiro, a semana inteira, com requintes de crueldade? Não! É depois de uma poderosa tentação, um conflito mental, emocional, interno, músculos são envolvidos, tecidos, nervos, mente, conflitos, consciência, até que um dos lados cede. Mas eu caí, que não adiantou nada, eu caí. Mas essa é uma evidência poderosa que você é crente. Você não faz deliberadamente. Porque a santificação não é perfeita. Não é exaurir o pecado de você, erradicá-lo. Não. É exercer domínio. E dessa vez, você perdeu o domínio. Você é crente. Sexto, ele não só luta para não cair, mas ele luta para abandoná-lo. Como é que é? Caio. Me arrependo. Quem de vocês só se arrependeu do pecado? Cometi e me arrependi. Uma prática. Mas qual de vocês nunca lutou para abandonar a prática? Desistir da prática. Vencer a prática que te perturba, tira teu sono, molesta. O ímpio, quando peca, ele trabalha para repetir o pecado, para dar sequência no pecado, continuidade no pecado. O crente peca como ele, mas o crente luta para se livrar do pecado, para nunca mais cometer o pecado, para se desvencilhar, fugir, mudar a rota do pecado. Então ambos caem na mesma transgressão, mas o efeito positivo que mostra a autenticidade da conversão do crente é que, depois que ele cai, ele se esforça para abandoná-lo. Você se esforça para cometer ele de novo? Levanta a mão. Quando você acaba de pegar, você já fica pensando, como vai fazer de novo? Não, pastor, eu não fico. O que você faz quando você acaba de cair? Eu vou a Deus e digo mais uma vez, eu não aguento mais. O Espírito de Deus está em você. Você é crente. Você é salvo pela graça de Deus. Thomas Watson novamente disse assim: escuta, o pecado gera tristeza, e a tristeza mata o pecado. A água salgada das lágrimas mata o verme da consciência. A água salgada das lágrimas, que é a tristeza pelo pecado, mata o verme da consciência. O pecado gera tristeza, e a tristeza mata, aniquila, subjuga, domina, sobrepuja, mortifica o pecado. Você viu quanto aspecto positivo? Você foi justificado? Fui salvo. Pecado, nenhuma acusação pode ser levantada contra mim. Fui absolvido no tribunal de Cristo. Uma sentença legal foi me dada quando o martelo dele bateu no ato da fé. Eu criei, fui justificado. Agora estou sendo santificado.
separado do mundo, purificado das imundícies, transformado à imagem de Cristo, separado para uso exclusivo e pessoal do Senhor. Contudo, não me tornei impecável, continuo pecando, porém, a minha relação com o pecado mudou. Eu continuo cometendo, mas Ele agora produz em mim tristeza e não alegria, ódio e não prazer, culpa e não paz. Ele continua a produzir em mim vergonha, luta para vencê-lo, para não cair e para vencê-lo. Tenho boas notícias para você. Essa é a tua herança, essa é a tua porção. Eu vou terminar com Romanos 7, onde eu abri, agora eu termino. 7:24, eu li assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É a sua pergunta por causa do pecado. Paulo estava traçando ali, nos 24 versículos, nos 23, uma luta, que não conseguia parar de pecar. Aí ele faz essa pergunta: miserável homem que sou. Agora o 25 vem a resposta em diante: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Romanos 8, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte. Porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante do pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação está sobre você. É o que Paulo está dizendo: miserável homem, como me livrarei do corpo da morte? Pelo Espírito, na santificação. Agora é a lei do Espírito da vida, ou seja, eu continuo a pecar, mas a lei do Espírito escrita em mim mudou minha relação para com o pecado, de forma que eu não o amo mais, e ele não tem mais domínio sobre mim. Queridos, esses são os efeitos positivos do pecado na sua vida. Eles podem mostrar a você o quanto você é salvo, a autenticidade da sua salvação, pela postura que você tem diante deles. Eu quero terminar repetindo mais uma vez: não deixe que ninguém roube a sua herança, que ninguém acuse e condene você pelas suas quedas e os seus deslizes. Sua postura para com o pecado mostra que você é salvo. Vamos orar, feche os olhos.